Você já olhou para um grão de areia e se perguntou do que ele é feito? E uma gota d'água? Essas perguntas intrigam pensadores há milênios. Por volta de 400 anos antes de Cristo, dois filósofos gregos, Leucipo e Demócrito, propuseram uma ideia radical. Tudo no universo é feito de partículas minúsculas e indivisíveis, chamadas átomos. A palavra átomo vem do grego átomos, que significa indivisível. Eles acreditavam que esses átomos eram eternos e imutáveis, constantemente se movendo em um vazio infinito. Diferentes materiais eram feitos de diferentes tipos de átomos, como um mosaico feito com azulejos de cores diferentes. Suas ideias eram revolucionárias para a época, mas careciam de evidências experimentais. Sem uma maneira de testar suas teorias, o conceito de átomo permaneceu uma ideia filosófica por séculos. Foi somente no século XIX que o átomo ressurgiria, não da filosofia, mas do reino da ciência. No entanto, a semente de uma ideia havia sido plantada. A matéria não era contínua, mas feita de unidades fundamentais e discretas. Esse conceito, embora secular, formaria a base para nossa compreensão moderna do átomo. No início do século XIX, um químico inglês chamado John Dalton resgatou a ideia do átomo. No entanto, ao contrário dos filósofos gregos, Dalton tinha dados experimentais para apoiar suas afirmações. Dalton estudou como os elementos se combinam em proporções específicas para formar compostos químicos, um fenômeno que ele chamou de Lei das Proporções Múltiplas. Para explicar suas observações, Dalton propôs sua teoria atômica, que afirmava: toda matéria é feita de átomos, que são indivisíveis e indestrutíveis. Todos os átomos de um determinado elemento são idênticos em massa e propriedades. Os compostos são formados por uma combinação de dois ou mais tipos diferentes de átomos. Uma reação química é um rearranjo de átomos. Dalton imaginava os átomos como minúsculas esferas sólidas, como bolas de bilhar. Seu modelo, embora simples, explicava elegantemente as proporções fixas observadas nas reações químicas. Por exemplo, a água, H2O, sempre contém 2 átomos de hidrogênio para cada átomo de oxigênio. A teoria atômica de Dalton foi um grande avanço em nossa compreensão da matéria. Ela forneceu uma estrutura para a compreensão das reações químicas e lançou as bases para futuras descobertas na estrutura atômica. No entanto, o átomo estava prestes a ficar muito mais interessante. O modelo de Dalton, embora inovador, não contava toda a história. Ele via os átomos como esferas sólidas e indivisíveis, mas a ciência estava prestes a revelar algo muito mais complexo. No final do século XIX, os cientistas começaram a descobrir uma camada oculta dentro do átomo: o mundo subatômico. Este foi um período de grandes avanços e descobertas na física. Em 1897, o físico inglês J.J. Thomson conduziu seu famoso experimento com tubos de raios catódicos. Este experimento mudaria para sempre a nossa compreensão do átomo. Ele observou que os raios catódicos, que eram fluxos de partículas carregadas negativamente, podiam ser desviados por campos elétricos e magnéticos. Isso indicava que essas partículas tinham uma carga elétrica. Essa descoberta comprovou a existência do que agora chamamos de elétrons, partículas minúsculas, carregadas negativamente, que eram muito menores que os átomos. A descoberta dos elétrons foi um marco na física. A descoberta de Thomson colocou em xeque o modelo de Dalton do átomo indivisível. O átomo não era mais visto como a menor unidade da matéria. Claramente, os átomos não eram partículas fundamentais e indivisíveis, afinal, eles tinham uma estrutura interna complexa. Para incorporar o elétron ao modelo atômico, Thomson propôs o modelo pudim de passas. Este modelo foi uma tentativa de explicar a nova evidência. Imagine um pudim de passas, uma sobremesa tradicional. Este modelo foi uma metáfora simples, mas poderosa.
O pudim em si representa uma esfera carregada positivamente, e as passas espalhadas representam os elétrons carregados negativamente. Esta imagem ajudou a visualizar a nova estrutura atômica. Thomson imaginou o átomo como uma esfera de carga positiva com elétrons embutidos nela, como passas em um pudim. Este modelo foi um passo importante na evolução da teoria atômica. Embora o modelo de Thomson tenha introduzido corretamente o elétron, ele logo seria substituído por um modelo que revelaria uma estrutura ainda mais notável, escondida no coração do átomo. A ciência estava apenas começando a desvendar os mistérios do universo subatômico. Seção 4. O modelo nuclear de Rutherford. Um núcleo minúsculo e muito espaço vazio. No início do século XX, Ernest Rutherford, um físico da Nova Zelândia, idealizou um experimento para investigar a estrutura do átomo. Ele estava determinado a desafiar as teorias existentes e descobrir algo novo. Seu experimento, agora conhecido como Experimento da Folha de Ouro, revolucionaria nossa compreensão do átomo. Este experimento foi um marco na física moderna. Rutherford disparou um feixe de partículas alfa, que são partículas carregadas positivamente, contra uma fina folha de ouro. Ele observou atentamente os resultados. Com base no modelo pudim de passas de Thomson, ele esperava que a maioria das partículas alfa atravessasse a folha com apenas pequenos desvios. Este modelo sugeria que as cargas positivas e negativas estavam distribuídas uniformemente. Para seu espanto, embora a maioria das partículas alfa tenha atravessado, uma pequena fração foi desviada em ângulos muito grandes. Algumas até mesmo voltaram. Isso foi completamente inesperado. Rutherford comentou: "Foi o evento mais incrível que já me aconteceu na vida. Foi quase tão incrível quanto se você disparasse um projétil de 15 polegadas em um pedaço de papel de seda e ele voltasse e te atingisse." Esta analogia destacou a surpresa e a magnitude da descoberta. Para explicar esses resultados surpreendentes, Rutherford propôs um novo modelo do átomo em 1911. Este modelo mudaria para sempre a forma como entendemos a estrutura atômica. Ele sugeriu que o átomo é principalmente espaço vazio, com um núcleo minúsculo, denso e positivamente carregado em seu centro. Este núcleo contém quase toda a massa do átomo. Os elétrons, ele propôs, orbitam o núcleo à distância, como planetas orbitando o Sol. Esta ideia foi revolucionária e mudou a física para sempre. O modelo de Rutherford descrevia um núcleo minúsculo e positivamente carregado orbitado por elétrons. Este modelo foi um grande avanço na ciência. Seu modelo nuclear foi um grande afastamento dos modelos anteriores. Ele desafiou as ideias estabelecidas e abriu caminho para novas descobertas. Mostrou que o átomo não era uma esfera sólida, mas sim um espaço quase vazio com um núcleo minúsculo e denso em seu centro. Esta descoberta foi fundamental para o avanço da física. Este modelo também introduziu o conceito de núcleo, que se tornaria central para nossa compreensão da estrutura atômica e da física nuclear. A partir daí, a ciência nunca mais seria a mesma. Seção 5. O salto quântico de Bohr. Elétrons em níveis de energia específicos. O modelo de Rutherford, embora inovador, tinha suas limitações. De acordo com a física clássica, os elétrons orbitando o núcleo deveriam emitir radiação eletromagnética continuamente, perder energia e entrar em espiral em direção ao núcleo, fazendo com que o átomo colapsasse. Claramente isso não estava acontecendo. Os átomos eram estáveis. Em 1913, o físico dinamarquês Niels Bohr forneceu uma solução para esse problema, incorporando os princípios da mecânica quântica ao modelo atômico. Bohr propôs que os elétrons só poderiam existir em níveis de energia ou órbitas específicas ao redor do núcleo. Esses níveis de energia eram quantizados, o que significa que os elétrons só poderiam ter certas energias discretas e não qualquer valor de energia. Imagine uma escada.
Você pode ficar em um degrau ou em outro, mas não pode ficar entre os degraus. Da mesma forma, os elétrons só podem existir em níveis de energia específicos e não entre eles. Quando um elétron absorve energia, ele salta para um nível de energia mais alto. Quando libera energia, ele salta de volta para um nível de energia mais baixo, emitindo luz no processo. O modelo de Bohr introduziu níveis de energia quantizados para os elétrons. Seu modelo explicou a estabilidade dos átomos e os comprimentos de onda discretos da luz emitida por átomos excitados, um fenômeno observado na espectroscopia. O modelo de Bohr funcionou particularmente bem para o hidrogênio, o átomo mais simples, mas tinha limitações para explicar os espectros de átomos mais complexos. No entanto, foi um passo crucial na evolução da teoria atômica.